Boa tarde a todos, sempre bonita começando para vocês. De hoje o nosso programa está muito interessante, com assuntos que com certeza você vai gostar de saber. Sabe empresa, aquela empresa familiar de anos que passa do pai para o filho, para os netos? Então, a gente vai falar sobre isso. Como conservar uma empresa tanto tempo no mercado, como gerenciar essa empresa, manter ela no mercado, né? A tradição, os costumes e principalmente agregar isso às atualidades do dia a dia. Quem vai conversar com a gente, explicar um pouquinho mais essa atuação administrativa e também de relacionamentos, no caso empresariais, é o administrador Rodrigo Gonzalez Formigueri e a diretora de relacionamentos Tassiana Gonzalez Formigueri, ambos da Formigueri Pisos Imóveis. Também vamos falar de beleza. Quando a gente fala de beleza, a gente já lembra de maquiagem, lembramos de estética, mas hoje o foco é na maquiagem. A gente vai saber um pouquinho mais sobre maquiagem de festa. Aquela maquiagem para você sair, passear, se divertir ou ir numa festa especial, um casamento. Como que a gente pode fazer essa maquiagem de uma maneira simples e também que fique bem bonita? Quem vai conversar com a gente, explicar um pouquinho mais, é a maquiadora profissional Luciana Tavares. E para começar o nosso programa, já que a gente está falando de assunto de gerenciamento empresarial, a gente vai saber um pouquinho mais com o consultor financeiro especialista em avaliação de empresas, Leonardo Grisotto, da Leão Bravo Finanças. A gente vai saber com ele a questão de planejamento, gestão de negócios, como que a gente pode administrar a empresa, principalmente nos dias de hoje, que a gente sabe que a gente está passando por uma crise, né? O país, a gente está aí com uma crise um pouco severa. E como que a gente pode contornar toda essa situação? Tudo bem? Como é que vai você, Leonardo? Tudo bem, Carol. Tudo certinho? Bem, tudo bem. Então, qual que é o maior desafio para uma empresa, quando a gente fala assim? Porque a gente vê muitas pessoas abrindo empresa mesmo em crise, né? Cada um quer ter o seu negócio. Uhum. Às vezes, eu não quero mais trabalhar para os outros, eu quero trabalhar para mim, vou abrir meu próprio negócio. Mas é complicado nos dias de hoje, né? Então, eu te pergunto, o desafio encontrado em questão de crescimento, como que a gente pode expandir? Certo. Inclusive saiu recentemente uma pesquisa do Sebrae apontando que muita gente que saiu do seu emprego em 2014, 2015 e abriram seus negócios, agora estão fechando essas empresas, porque realmente abrir uma empresa não é algo corriqueiro, não é algo simples. E a gente tem históricos que nos demonstram o volume de pessoas, de empresas que encerram suas atividades por falta de conhecimento de gestão, por falta de controles e por falta de uma série de coisas. A gente percebe no mercado, e essas pesquisas também apontam, lógico que tem vários fatores que contribuem para essa dificuldade, mas existem 4 deles que se destacam no mercado com essas pessoas que não têm sucesso. O primeiro deles é o mercado comercial, a parte de vendas. Esse é um desafio muito grande que as pessoas têm de, ou quando estão iniciando uma atividade, romper essa barreira, começar a vender mais para mais gente, com mais volume, ter mais margem. Esse é um grande desafio, para as pessoas e para essas empresas, inclusive para aquelas que já estão há mais tempo no mercado, há 5 ou há 10 anos, inclusive. Manter, eu acho que uma empresa é complicado também nos dias de hoje, né? Mesmo assim que ela seja um grande porte, que ela tenha já bastante nome no mercado, expansão, ainda assim a gente sabe que essas empresas estão passando por uma crise. Ainda assim, na situação econômica atual que a gente se encontra, tenho visto com frequência as empresas, a concorrência aumentou uns anos atrás, aí agora com a recessão, com a crise, as vendas caíram muito, o consumo, por conta de todas as decisões políticas erradas que vêm lá de trás, vem afetando a economia do país. E é óbvio que o empresário aqui na ponta, ele sente, A gente vai ver daqui a pouco o pessoal da família Formigueri contando o caso deles, 70 anos, é para pouquíssimos. É muito, pouco. É de se admirar uma empresa tanto tempo no mercado, né? De fato, as estatísticas colocam assim, menos de 3% das empresas chegam nesse nível que eles estão hoje. Muita dedicação, muito conhecimento do mercado de atuação, e esse é um dos pontos que contrapõe essa dificuldade de crescimento. Conhecer muito bem o seu cliente, estar em contato com ele, ter uma sensibilidade para saber a demanda, não só ofertar, eu conheço, eu sou médico, vou ofertar serviços de medicina, eu sou engenheiro, vou ofertar serviços e assim por diante. Não basta ofertar, você tem que conhecer bem a demanda do teu mercado, do teu cliente,
para que se possa vender mais e melhor, né? Entendi. Um segundo ponto que as pessoas travam muito na hora de crescer ou de expandir seus negócios é um ponto subjugado, que é a questão de pessoas, equipe, liderança. De fato, é difícil, você está empregado, você é liderado, você tem um chefe, aí a pessoa passa a assumir uma posição de liderança, tem que delegar atividades, tem que exigir resultados, cobrar prazos. Isso não é algo trivial, exige um trabalho. É um mito falar que a pessoa nasce líder, né? Alguns, de fato, mas isso é raro. A liderança, se aprende, ela tem que ser trabalhada, exercida diariamente. Você sabe o que eu sinto também, que muitas empresas sofrem em questão de planejamento, como a gente está falando, liderança, a estrutura interna e legislação, que é aquilo que você já tinha comentado mais ou menos. Mais um ponto que eu acho muito complicado é de recrutamento de pessoas para trabalhar com você. Como isso hoje em dia está difícil. Você ter esse preparo e principalmente o treinamento, porque às vezes você ensina tudo para aquela pessoa. Aí dali um mês, dois, a pessoa, eu acho que não é isso que eu quero. Na verdade, as pessoas, elas estão mais assim lentas, vamos dizer, no sentido de ter iniciativa de querer trabalhar, de gostar daquele emprego que recém entrou. Como que a empresa ela pode, porque isso também prejudica a empresa, né? Demais, muito. E tem ocorrido muito isso ultimamente, a gente vê isso, que as pessoas brincam no serviço, tipo, vou fazer um teste, se eu gostar eu fico, se eu não gostar eu saio. Elas não pensam em primeiro lugar no trabalho, elas pensam nelas. Isso tem ocorrido muito? Bastante. E, de fato, como você comentou, essa é um aspecto da empresa e da vida das pessoas que impactam demais. A solução, nesse caso, tanto para a pessoa que busca recolocação ou para a empresa que busca um profissional qualificado, né? É o planejamento. É um olhar para si próprio antes de começar uma busca, tanto para o profissional quanto para a empresa. Então, se o profissional, eu quero um trabalho que se adeque às minhas necessidades de vida, minha qualidade, quero uma proximidade com a minha casa ou uma remuneração, ela precisa planejar isso antes, né? Saber qual que é o público de empresas que ela tem que atuar para não acontecer isso que você acabou de comentar, que tá cada vez mais. É muito frequente, eu escuto. Vou fazer um teste de um mês, né? E acaba se queimando, sujando o currículo. E aí coloca a empresa também numa situação complicada, porque a empresa investe um mês naquela pessoa, Exatamente. em treinamento, financeiramente, e aí ela depende daquela pessoa e de repente ela está sem aquela pessoa. Aí tem que fazer tudo de novo, testes novamente, né? Aí eu vou contar um segredo, né? Eu, frequentemente, como consultor, eu estou do lado de trás da mesa junto com o empresário e quando essa situação acontece, você investiu um tempo procurando a pessoa, investiu dinheiro no processo seletivo, aí a pessoa chega lá, fica um mês e você tem que refazer tudo aquilo de novo, além de ela queimar o currículo, você não vai recomendar aquela pessoa. O empresário dificilmente vai recomendar porque ele foi, de certa forma, passado para trás, enganado. Né? Essa situação acontece muito. Em relação aos desafios, né, de fatores positivos para esse crescimento, quais são os estímulos necessários para o crescimento de uma empresa? Bom, em relação a gente falou primeiro com relação a planejamento, acho que isso é fundamental. Inclusive, nas próprias pesquisas do Sebrae é tido como uma das maiores causas do encerramento das empresas, é a falta de planejamento. Então, nesse momento em que muitas empresas estão fechando as portas, é exatamente o momento em que se abrem portas de oportunidades. Porque se tem muitas empresas fechando, significa que o mercado está se abrindo. Então, esse é um grande incentivo quando a gente trabalha com os clientes e fala, né, nas palestras, justamente essa janela de oportunidade. Tem muita gente que fala assim, problemas são oportunidades, ou crise é oportunidade. Parece balela, mas não é. Né? Eu também converso muito com investidores e o que eu tenho ouvido nos últimos meses, inclusive, é que uma frase assim, Leonardo, você não sabe o tanto de oportunidades que estão aparecendo para mim agora, porque justamente nessa situação, já falta capital de giro, falta capital para investimento, ou não tem mais estrutura para conseguir ir adiante, vende a empresa por um preço muito mais atrativo para o investidor. Então, é um momento em que, se você souber trabalhar essa parte de planejamento, de pessoas, de controles internos, é um momento muito oportunístico para quem está atento a essas coisas. Sabe que eu vejo que também tem mercados que são aquecidos, né? Que nunca deixam de estar, por exemplo, alimentação, lazer,
beleza. Então, são coisas, são focos que a gente sabe que dá certo. Então, na verdade, a pessoa tem que ser meio que visionária, ela tem que meio que ver o que está no mercado acontecendo. Isso daí, como que a pessoa consegue? Como que o próprio empresário consegue chegar nesse ponto, dele ver o que está faltando no mercado para que ele se dê bem? É uma reflexão, né? E não só uma reflexão que você fica dentro do escritório, mas exige também tirar a bunda da cadeira, como a gente costuma brincar, e é um ditado comum, ir para o mercado e realmente conversar com as pessoas e observar, né? Por exemplo, você falou de alimentação, um setor que está crescendo muito e que é pouco atendido ainda, os alimentos para intolerantes a glúten, a lactose, né? Os níveis de intolerância eles estão crescendo por causa do leite de vaca que não é totalmente adequado ao ser humano, isso tem crescido. Então, o empresário da alimentação, que ele está atento ao setor dele, ao nicho dele, começa a pensar, bom, o que mais eu poderia agregar, o que essas pessoas que estão vindo no meu restaurante gostariam que eu tivesse a mais, ou quem não está vindo, por que não está vindo, quem vinha deixou de vir, por quê? Então, esses questionamentos, essa pesquisa e essa sensibilidade é fundamental e ela dá muita resposta. Quando se começa a entrar nesse mérito e a pensar sobre esse assunto, começam a surgir insights e ideias para justamente criar novos nichos ou produtos complementares e adicionais para garantir. Até porque se uma coisa não está dando certo, a outra já ajuda, né? Exatamente. Então, quer dizer, você não vai deixar de ter lucros na sua empresa, você vai ter uma maneira visionária de ver, digamos, o mercado e a necessidade das pessoas também. Eu acho isso muito importante. Quando a gente fala de manter o negócio rentável em momento de crise, como que a gente pode manter esse controle ainda mais na situação que o Brasil está hoje? Bom, o primeiro aspecto nesse sentido de manter uma lucratividade nesse momento é ter o controle dos custos e das despesas muito apurado, muito correto. Eu cansei de ver empresários que, quando tem dinheiro, fica fácil fazer administração. Aí, quando falta dinheiro, aí se perde. Mas é justamente nesses momentos que quem se preparou lá atrás com controles internos para saber olhar os números, qual que é a minha margem de lucro, por quanto que eu posso fazer uma promoção, quanto que eu posso dar de desconto, se a pessoa pagar em dinheiro, eu posso dar um desconto a mais ou não, quanto que custa o meu fornecedor, os prazos de recebimento e pagamento que são muito importantes. Então, quando o empresário ele tem essa visão interna de controle, ele consegue ir mais longe porque ele sabe o que está acontecendo. É o famoso rédea curta, né, na mão. Ele controla a empresa, conduz a companhia, as pessoas, todas as variáveis de uma forma mais precisa. Porque se você pensar bem, custos e despesas são os únicos que estão realmente no controle do empresário. Vendas, isso depende de mercado, depende da atitude do cliente em vir até a empresa. Mas a questão interna, despesas e custos, é que nem unha. É fácil de cortar e tem que cortar sempre, de uma maneira saudável. Né? Isso que você falou, eu acho que é muito importante, a gente observar as despesas da empresa, né? Como no final do mês colocar ali na ponta do lápis o que está gastando mais, o que pode segurar aqui. Isso aí é uma questão totalmente, eu acho que administrativa, né? Sim. Focada nesse sentido. Questão de armadilhas, vamos dizer assim, que até o próprio mercado impõe muitas vezes. Como não cair nelas, como não acabar investindo naquilo que de repente pode não dar certo. Duas grandes armadilhas que eu vejo. Primeira, a questão fiscal. Existe no Brasil esse regime tributário chamado Simples Nacional, que ele tem um teto lá de 3 milhões e 600 de faturamento no ano. E quando o empresário não tem um planejamento, que a gente estava falando há pouco, muitas vezes ele ultrapassa esse limite e muda de regime fiscal e aí vem uma série de custos com tributos maiores e aí ele acaba ficando sem capital de giro. Foi pego numa grande armadilha, isso acontece com muita gente e é um dos grandes desafios de crescimento, essa mudança de regime tributário. As pessoas os empresários não têm o hábito de se planejar para o longo prazo. Fica sempre olhando o mês seguinte, mas pode ser que na virada do ano ou no ano seguinte já ele vai estourar esse teto, a alíquota vai mudar e ele vai se prejudicar. E aí é onde muita empresa quebra. Sempre no final do ano a gente sabe que isso acontece. Com 13º, com férias. Né? E eu acho que um outro grande ponto que é uma pegadinha, inclusive você comentou muito bem há pouco, que é a seleção das pessoas. Né?
fazer um processo seletivo rápido e corrido para colocar qualquer pessoa no lugar ou dentro da empresa é um erro. Muitas vezes a pessoa vai vir despreparada, ou ela vai vir sem a vontade de trabalhar com afinco, como você muito bem comentou, ou ela não tem uma afinidade, uma aderência com a empresa e vai acabar gastando dinheiro, vai perder tempo. Então, é uma outra armadilha que acontece muito rápido. E a pressa é inimiga da perfeição. Então, se você tiver pressa, é melhor esperar algumas semanas a mais e contratar bem do que contratar mal. Dica geral, assim, a gente só está com 3 minutos, acredita? Já estamos passando o tempo. Passou rápido. Passou rápido, viu como é bom falar de empresa, de negócio? Mas quando a gente fala, Léo, em relação à dica geral para o empresário que está em casa assistindo a gente, que quer, de repente, investir na sua empresa, tem uma visão, digamos, com expectativas boas para um futuro bom, como que ele pode manter? O que ele pode agregar à sua marca, investir nos dias de hoje com o mercado da maneira que está? Bom, a gente falou bastante sobre planejamento, esse eu não me canso de falar, que é super importante, é uma das principais causas de falência das empresas no Brasil. Então, vale a pena investir um tempo em planejamento, pensar em quais são os objetivos de longo prazo, o que o empresário quer para a família, para ele, né, e como propósito mesmo, né, o que ele quer oferecer para a sociedade. Isso é um ponto chave fundamental, né? Um outro ponto tem aquela frase famosa, né, se é mito ou se é verdade, de investir em propaganda. A propaganda é a alma do negócio. Propaganda é a alma do negócio. É mito ou é verdade? Né? É verdade. Volta naquela outra frase bem conhecida, que é quem não é visto não é lembrado. E muitas vezes, eu como consultor financeiro falo, invista mais, gaste mais em marketing. Na verdade, marketing não é gasto. É investimento. É investimento. Também penso assim. Se ele é bem feito, vai trazer o retorno, vai manter a marca da empresa visível no mercado, vai sensibilizar as pessoas e vai trazer cliente. Então, marketing, se você gasta pouco, 1 ou 2%, gaste um pouquinho mais. Né? 3, 5, tem empresas que gastam até 10% do faturamento em marketing, né? É muito bom, mas mantendo ali um nível de 5% está ótimo. Né? Pense nisso, porque realmente vale a pena. Ok, bom saber então. Telefone de contato para quem está assistindo a gente, de repente quer uma orientação sua, como que essas pessoas fazem? Bom, tem o nosso site, www.leãobravo.com.br, lá tem todos os nossos contatos, telefone, tem o nosso escritório ali no Batel, né? Tem um blog no nosso site lá também, cheio de dicas, orientações, bacana. artigos, né? Fiquem à vontade para tirar todas as suas dúvidas e obrigado. Obrigada, eu que agradeço, Leonardo. E você gostou? Então acesse o site aí, eu tenho certeza que vai tirar muitas dúvidas de vocês. Não saia daí, que a gente já volta, vamos continuar aí falando de negócios.